catequistas e lideranças da Escola Catequética de Multiplicadores. Chegamos à etapa 239. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você acompanha esta escola. Este mês de março, nós estaremos falando sobre a campanha da fraternidade. Fraternidade e ecologia integral. Que bom que a gente pode ter explicações com o professor Telmo. O professor Telmo vai nos acompanhar nestas 4 etapas da catequese e é uma alegria muito grande recebê-lo, professor Telmo. A gente sabe da sua tanta preocupação e também a sua atuação, quase todo o Brasil, falando desse tema tão importante. Então, primeiramente, eu gostaria, professor Telmo, de saudá-lo por estar aqui conosco, que você pudesse se apresentar e dizer para nós como é que você consegue trabalhar essa sua vocação de cristão leigo, e assim, participativo, integrado e espalhando essa mensagem do Papa, o cuidado com o planeta, com a nossa casa comum. Então, seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, irmã Marlene, obrigado. É uma alegria poder estar aqui conversando com a senhora, conversando com os catequistas, conversando com com o povo de Deus, né? É importante a gente saber que a vida da gente, tem que ser norteada pelo amor a Cristo. E quando tu tens esses princípios, e eu que vivi a minha vida toda dentro da igreja, né? Eu sou de Santo Amaro. Quando eu nasci, eu já me vi junto aos franciscanos. Aí eu sempre tive uma parceria assim com os franciscanos, sempre fui muito muito grato aos franciscanos, porque eles me introduziram nesse mundo da religião e também do amor à natureza, amor à terra, amor à criação. E desde criança, então, eu tenho esse vínculo, né, fraterno, amoroso, com essa prática, principalmente a prática do Evangelho. E eu me sinto muito bem. Né? E eu agora, após a minha aposentadoria na Universidade Federal, depois de 40 anos dando aula, resolvi me dedicar exclusivamente às questões ligadas a questões ecológicas, mas numa ligação muito próxima com a Igreja. E daí tivemos a grata satisfação de ter a Laudato Si, essa encíclica bonita do Papa Francisco, que é uma carta de amor, e eu acabei assumindo isso, e as coisas foram acontecendo e foram envolvendo, e acabei hoje estando no grupo da CNBB, assessorando a CNBB na campanha, fui o revisor do texto base da campanha da fraternidade, estou fazendo parte do grupo de formação para a COP30 da CNBB Nacional. Então, a gente tem percorrido o Brasil levando essa mensagem de amor pela criação. Então, é um prazer estar aqui ajudando a formação dos nossos catequistas, porque eu reputo, irmã Marlene, a parte mais importante hoje das pastorais, uma das pastorais mais importantes é a pastoral catequética, porque nós lidamos com aqueles que ainda têm capacidade e vão ter oportunidade de mudar a atual situação. Então, é uma alegria muito imensa. Obrigado pelo convite. Obrigada, professor Telmo. E nós gostaríamos já de que você pudesse nos ajudar a compreender o contexto desta campanha da fraternidade. E qual a justificativa deste tema que a CNBB assumiu? Sim, é importante começarmos fazendo essa análise, porque as pessoas, comumente, quando se fala em ecologia, todo mundo acha que é uma discussão ligada a partidos políticos, mas não é. Quando o Papa Francisco lança a Laudato Si, ele não lançou uma cartilha
ecológica, para ressaltar os movimentos ecológicos, uma cartilha verde. Não, ele lançou uma encíclica, que eu digo que é uma carta de amor à criação, para tratar do cuidado da criação. Então, desde a Laudato Si, com a iniciativa do Papa Francisco, dessa encíclica que todos nós devemos ler, a partir desse momento, a Igreja teve um envolvimento mais direto com as questões das mudanças climáticas que estão ocorrendo no nosso planeta. Então, a campanha da fraternidade, essa não é a primeira vez que a campanha da fraternidade fala de ecologia. Nós já tivemos oito campanhas que trataram desse tema, mas sempre de forma muito focada numa realidade, ou era a questão da terra, ou era a questão da água, da Amazônia, dos biomas. Desta vez, diante da crise ambiental, socioambiental, a crise climática que o planeta está passando e que está preocupando não só a Igreja, mas toda a ciência, porque as mudanças climáticas e o aumento da temperatura têm acelerado transformações no planeta, levando o planeta a se tornar hostil para a presença humana. A Igreja, na sua responsabilidade enquanto cuidadora da criação, e a Igreja que somos nós, temos que fazer alguma coisa. Então, a primeira motivação dessa campanha foi o cuidado do planeta Terra. A segunda motivação foi os 10 anos da encíclica Laudato Si. Nosso Papa Francisco está doente, está aí passando por uma fase difícil, mas ele deixou para nós, está deixando para nós um legado muito importante, que é nos recordar que nós somos frutos do amor de Deus, mas não só nós, as criaturas que habitam esse planeta também são frutos do amor de Deus, e que elas vieram antes de nós no relato da criação. Nós fomos criados no 6º dia. Por que nós fomos criados no 6º dia? Porque Deus precisava dar para nós condições de viver nesse planeta. Por isso que ele criou a água, o ar, criou toda a biótica, né? Criou todo o ecossistema, criou a fauna, a flora, porque o homem precisa compreender, irmã, que nós precisamos de tudo isso para sobreviver. A natureza não precisa do homem para sobreviver. Ela já existia antes do homem existir. O homem existiu a partir da natureza. Então, essa é outra preocupação. A outra motivação foi os 800 anos do Cântico das Criaturas. Cântico das Criaturas, que foi proclamado, cantado, é uma poesia feita por Francisco de Assis. Nós vamos completar 800 anos. Neste ano, há 800 anos atrás, Francisco estava compondo a primeira parte desse canto, que é maravilhoso, né? Que se tornou uma obra literária da Itália. E o Papa Francisco utilizou esse canto como base para a encíclica Laudato Si, quando ele pega "Louvado seja", a primeira expressão, e coloca como título da encíclica. E essa encíclica e esse canto nada mais é do que um reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez, a partir da elevação e do reconhecimento das criaturas. A outra motivação foi a realização da COP30. O que é a COP30? É a conferência dos países que vai acontecer em Belém do Pará para tratar das questões climáticas. A gente chama a Conferência das Partes. Partes quer dizer são os países que compõem. E vai acontecer esse ano, e é um momento único da história do Brasil, em que nós teremos a chance de mudar a história, o destino da humanidade, se for encarado com seriedade, e se for encarado por todos. E a Igreja, no Brasil, tomou a iniciativa de começar a preparar uma caminhada até essa COP, porque nós vamos ter que estar lá para fazer pressão para que as coisas mudem. O ser humano não tem condições de viver nesse planeta se ele continuar aumentando a temperatura. Isso é fato. Isso não adianta querermos negar essa realidade, porque hoje, no dia de hoje, nós já estamos sentindo o aumento da temperatura. Então, estamos com a 4ª onda de aquecimento global, de calor no Brasil essa semana. Nós estamos vendo os países por aí sofrendo com seca, inundações, degelos, tornados, furacões, incêndios, e isso é realidade. E a última motivação que eu quero citar aqui foi o ano do jubileu, o jubileu da esperança.
E que bom que esse ano acontece nesse momento, porque a igreja vem nos recordar que nós não podemos perder a esperança. Está difícil viver nesse planeta? Está muito difícil. Está difícil viver com os problemas socioambientais? É muito difícil. Mas, se nós perdemos a esperança, daí mesmo é que as coisas desandam. Então, a igreja vem dizer que nós temos que ter esperança, mas não uma esperança de esperar, mas uma esperança de esperançar, de ir ao encontro, de não ficarmos parados, né? De fazermos a nossa parte. E aí entra o papel do catequista, né? Ele tem que ter a esperança de ver essas crianças como transformadoras dessa realidade. Nós temos que despertar nas crianças o desejo de construir e reconstruir o mundo em que elas estão recebendo. Porque o Papa Francisco nos recorda, irmã, que as futuras gerações, se nós não cuidarmos do planeta, não nos perdoarão por aquilo, por essa herança que nós estamos deixando. Então, são essas as motivações que levaram a CNBB, né, a lançar novamente esse ano um tema sobre ecologia, só que dessa vez integral, porque não vai tratar só da parte biológica, vai tratar da parte biológica, vai tratar da parte humana, vai tratar da parte espiritual, vai tratar da parte da vida cotidiana, das relações com as futuras gerações, e melhor do que isso, ela é no tempo quaresmal. E o que é Quaresma? Quaresma é um tempo de preparação para a Semana Santa, para a morte e ressurreição de Cristo. É um momento de silêncio, é um momento de caridade, é um momento de penitência, é um momento de jejum. E é um momento de realizarmos em nós um processo de conversão integral. Mais do que colocar o dinheirinho no envelope no dia 13 de abril, nós temos que colocar o nosso coração, o nosso compromisso de mudarmos o nosso estilo de vida, porque esse é que está comprometendo o planeta. Muito bem, professor. Mas agora nós também poderíamos nos perguntar, alguma coisa você já nos apontou como prática de nós podermos estar nos comprometendo, sobretudo na catequese, ela tem condições, né, de estar constantemente falando de que nós fazemos parte desse planeta e, por isso, um cuidado se aprende desde a infância. E você também colocou a necessidade, sobretudo nós adultos, da conversão, né? Então, são estas práticas, mas eu gostaria, quem sabe, você nos colocar olhando para as nossas lideranças, para as nossas paróquias, para os muitos catequistas que nós temos dentro da nossa arquidiocese, né, a gente poder se mover a fazer alguma coisa durante a quaresma. Eu acho que poderíamos, sim, realizar algo concreto. O que você nos propõe? Na verdade, irmã, a própria campanha da fraternidade, a senhora já tem uma história de vida e acompanha campanhas da fraternidade, sabe que a CNBB apresenta vários subsídios, né? E, desta vez, tem muitos subsídios para a catequese, para a educação, para a formação. Mas uma coisa que a gente tem que aprender a fazer é mudar a nossa realidade local. Porque a gente sempre fica muito preocupado com as questões da Amazônia, mas estão muito distantes de nós. Então, nós precisamos agir no local onde nós estamos inseridos. Então, são detalhes que a gente pode fazer, que eu chamo de micro-revoluções socioambientais. O que é? O que são? Vamos dar um exemplo aqui. Eliminar os copos plásticos das paróquias. Esse é um detalhe que pode... mas não é nada. É muita coisa. Porque esse copo plástico que a gente usa, ele vai viver mais do que nós. Ele vai ficar na natureza muito mais tempo e poluindo. Então, esse é um detalhe, né, que a gente pode trabalhar. Depois, incentivar as crianças a não entrar no mundo do consumo. Nós consumimos demais. Nós consumimos demais. E a natureza não tem mais o que dar para nós. Já tiramos, só para dar uma ideia, se nós fôssemos só levar em consideração o que os Estados Unidos usa, nós precisaríamos de 1,5 planeta para tirar tudo. Então,
todos os detalhes da nossa vida. Nós podemos fazer um reflorestamento, nós podemos fazer... Trabalhei com a infância missionária, todas as crianças do estado foram aprender a plantar umas árvores lá num copinho e tal, e depois transportar essa árvore para um espaço junto com a família. Então, aprender a dar valor à arborização. Tem um padre em Santa Catarina, que é de Bocaina, ele faz, a cada batizado e a cada criança de primeira Eucaristia, ele doa uma árvore. Além do certificado, ele dá uma árvorezinha para elas plantarem e cuidarem. Então, este é um gesto simbólico, porém importantíssimo. E nós temos, assim, uma série... A igreja podia ser uma recepção, quanto material, quanta pilha, quantas coisas nós jogamos fora. Hoje, o próprio governo federal oferece caixas próprias para recolher esse material. Então, a igreja podia incentivar as pessoas a trazerem. É que a nossa fé está muito desligada do cotidiano, do dia a dia. Nós achamos que uma coisa não tem nada a ver com outra. As nossas crianças de catequese terem mais aula, mais a catequese fora dos espaços quadrados de sala de aula. Vamos levar elas para a rua, para elas sentirem como a natureza está se transformando, para elas não ficarem só com aquela ideia que passa na TV. As crianças não aguentam mais ficar em sala de aula porque já é o costume do dia a dia. Vamos tirar os equipamentos eletrônicos das mãos delas. Vamos vamos passear com essas crianças e fazer com que elas tenham uma relação pessoal com outras crianças. Porque hoje os nossos jovens têm medo de se relacionar. Eles vivem trancados no quarto, eles vivem trancados com o computador na mão, e isso faz deles seres sem a experiência da relação, do contato, do amor. Eles não conseguem mais conversar muito tempo, eles são tímidos, eles são muito agressivos, muitas vezes, porque eles se relacionam com uma máquina, e a máquina não dá afeto para eles. Então, essas crianças na catequese, mais do que qualquer outra coisa, precisam receber afeto. E dá para fazer toda a formação da iniciação cristã em espaços distintos, para que eles aprendam a valorizar a natureza, valorizar essa riqueza, porque senão eles não vão ter a oportunidade de apreciar essa beleza e de ver esses seres criados por amor manifestarem o seu amor por Deus. Papa Francisco diz o seguinte: nós estamos fazendo com que, desaparecendo com a biodiversidade, que pena, esses seres não terão oportunidade de continuar louvando a Deus com as suas maravilhas, porque eles foram criados no ato de amor, porque quando Deus criou eles, disse: tudo era bom, tudo era bom. Então, nós temos que fazer com que a catequese se transforme num espaço gostoso, criativo, que as crianças façam algumas ações diferentes, que elas se sintam também comprometidas a mudar. Quem sabe fazer uma limpeza de uma beirada de um rio com as crianças da catequese, recolher os copinhos e tal, para mostrar que é importante, ou na beirada de uma praia, fazer o plantio, ou numa festa, fazer com que elas cuidem para retirar as coisas da festa, aprender. A cultura japonesa introduz nas crianças, já nas primeiras fases, nos colégios, a cultura do cuidado. Elas limpam a sala, elas recolhem o lixo, elas fazem tudo. Por quê? Para aprender a cuidar. E nós temos que aprender a cuidar do planeta Terra. Senão, o nosso descuido vai levar à nossa morte. Então, nós podemos fazer muitas coisas. Tem gincana, que quem recolhe mais entre as turmas, Uma cidadezinha do interior de Lages fez uma gincana, acabou envolvendo a catequese e jovens. Fizeram uma gincana e envolveu toda a cidade, que era uma semana recolher vidro, na outra plástico. O padre me relatou e disse: Telmo, eu tinha um ginásio de esporte aqui que eu pedi emprestado, ficou lotado, porque todo mundo foi trazendo, se sentiu empolgado, era pai, mãe, vó, tudo para ajudar as crianças e os adolescentes. Então, nós temos muitas práticas, e a campanha da fraternidade vai trazer nos livretos, nos subsídios, muitas ideias. Muito bem, nós agradecemos muitíssimo a sua participação aqui na nossa escola catequética de multiplicadores, repetindo que nós já estamos na etapa 239, convidamos lideranças, catequistas, pais também, participem desta nossa escola, que vai enriquecer muito a vida dos que
estão escutando e apreciando para a sua própria vida e conversão. Muito obrigada, professor Telmo. Foi uma alegria muito grande de tê-lo aqui conosco nesse início de março, nessa nossa escola. Um grande abraço para você.